Fernando, é assim, ó, da última aula, né? O que ficou aí para nós? Sobre a Revolução Francesa, né? Então, dessa Revolução Francesa, nós passamos aí alguns fatores. Quais foram os fatores que você anotou? O que você lembra sobre isso? Da aula anterior. Como é que estava estruturada a sociedade francesa naquele período? Fernanda? Você pode repetir, por favor? Repito, sim, querida. Eu digo, como é que estava organizada a sociedade francesa naquele período, que levou à crise, né, dessa sociedade do chamado Antigo Regime? Como é que ela estava organizada naquele período? Estava organizada, tipo, em... Era o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, não era? Isso, qual a diferença entre eles? O que nessa divisão, o que levou à Revolução? É, eu acho que o primeiro estado e o segundo estado eram não favoreciam muito o terceiro, né? Eles não pagavam impostos, né? Primeiro e segundo estado não Sim, pagava impostos. Quem sustentava o primeiro e segundo estado era o terceiro. É isso mesmo, tá? Bom, era uma sociedade bem desigual, né? Uma sociedade onde o clero e a nobreza eles tinham privilégios, né? Uma sociedade marcada pelo absolutismo. Lembra o que era o absolutismo? Diz aí. O que era o absolutismo? era quando as regras não eram pro rei, mas sim só pro povo. Para todos menos para o rei, né? As normas, as regras, elas valeriam para todos, só não para o rei, né? Bom, aí é o seguinte, né? Então desse período, né? Quando nós falamos de regras, de normas, de valer para um ou para outros não. Então era uma sociedade que se baseava, né? Principalmente nesse poder concentrado no rei. Havia leis, havia, mas o rei estava acima dela. Inclusive ele poderia mudar a lei de acordo com a vontade dele. Isso veio já desde o Luís XIV, antes da Revolução Francesa. Né? Lá, lembra que ele é o maior símbolo do absolutismo, né? Quando ele era centralizador, até mesmo utilizando-se a igreja para se beneficiar. Né? E também, claro, vetando os privilégios não, mas os poderes da igreja, do Papa sobre a França, sobre a igreja na França. Então essa era a França antes da Revolução, né? Uma sociedade baseada nos privilégios para a clero e nobreza, e ainda tínhamos o rei absolutista. A esse tipo de organização, Jatobá, nós chamamos de antigo regime, tá? Rei absolutista, privilégios para a clero e nobreza. Então isso aí nós chamamos de antigo regime. E é isso aí que vai cair por terra, ou seja, é isso que vai acabar caindo quando o terceiro estado pegar em armas e dizer não, não pode ser assim, né? Quando o terceiro estado ele reivindicar a participação política, por exemplo, né? Quer dizer, então tudo isso aí está mudando, né? A partir, né, dessa revolução, né? E ali essa imagem, você pode me explicar essa imagem? O que quer dizer essa imagem que apareceu para você agora? Era o primeiro e o segundo estado. Eu acho que meio que escravizando o terceiro estado. É. Qual é o primeiro e o segundo estado aí? É a nobreza. Não, o segundo é a nobreza e o primeiro é os papas e o alto clero. O alto clero. Tá, pois é, mas na imagem, quem é quem ali? O que está carregando é o terceiro estado. Beleza. O importante é isso. O,
Ok. O terceiro estado sustentando ali o clero e a nobreza, carregando nas costas, trabalhando, pagando altos impostos. Ok? Aí nós vamos para cá ainda, deixa eu ampliar isso aqui, já que só tem nós dois na imagem, dá para ampliar. Então olha só, então naquele período também a França ela passou por uma grave crise econômica, né? Até porque a França ela se envolveu em guerras com a Inglaterra. Eles disputavam ali o comércio mundial. E aí a Inglaterra, né, a França gastou muito com guerra. Na Guerra dos 7 Anos, quando eles disputavam colônias. Além disso, imaginem, a França gastava e só gastava. Porque acabou que essa França também, ela ajudou as 13 colônias da América do Norte, a atual Estados Unidos, a conseguir sua independência em relação à Inglaterra. Gastaram com guerras, gastaram com armamentos, gastaram com homens militares. Quer dizer, essa sociedade francesa, Fernanda, cada vez mais ela ia entrando em colapso. Por quê? Ela já não conseguia mais se alimentar direito devido aos altos, abusivos impostos. Tá claro até aí, Ana? Sim. Beleza, então vamos nós lá. Continuando aqui. Olha só. Então, além disso, para piorar a situação, né, uma colheita não das melhores, né, por conta de questões climáticas também, né, aumentou a fome, aumentou a carência de produtos. E quando um produto é carente no mercado, não esquece que o preço dele sobe, né? Então quer dizer que começou a faltar alimento. E aí, para perceber, Fernando, já não conseguiu nem comprar o alimento, né, que não era mais nem suficiente. E o que ajudou a essas pessoas, o que impulsionou, o que deu coragem a elas a se lançar a essas navegações, a essa revolução? Principalmente ali as ideias iluministas. Ideias que pregavam contra o fim do antigo regime. Nós estudamos isso ano passado, recorda lá. Quando eles criticavam o absolutismo, Barão de Montesquieu, por exemplo, ou Montesquieu, né? Ele dizia que toda pessoa que tem o poder nas mãos, ela tende a abusar desse poder, pode adotar a tirania. Então ele pregava ali a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Outro deles, o Voltaire, dizia, né, só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Crítica ao absolutismo, crítica à moral religiosa, né, que diziam que ela limitava o direito de expressão das pessoas. Então são vários os teóricos, como o Adam Smith, né, que dizia lá que o Estado não deveria intervir na economia. O que deveria regular o mercado não era o rei, mas era o próprio mercado. Como? Lei da oferta e da procura. Se há alguém querendo produto, que se produza, fabrique. Não é o rei que tem que dizer o que é necessário produzir. Eu, enquanto comerciante, sei a necessidade do mercado. Seria isso. Ok? Continuando. Bora lá. Aqui, tá? Continuando. Mais uma representação aqui embaixo, ó. O primeiro e segundo estado sobre o terceiro estado, tá? Então vamos nós. Aqui, ó, esse despotismo esclarecido, Fernanda, é o absolutismo. Despotismo é um rei absolutista, um déspota, né? E assim, então esse déspota, né, esse rei absolutista, quando fala que era o despotismo esclarecido, eles faziam reformas do Estado para dizer que estavam adotando o iluminismo. Mas na verdade era só para mascarar o absolutismo. Ok? Bom, aí olha só, né, esse rei, né, tentando conter esses desencontros, vamos dizer assim, tentando melhorar a situação da França, ele propõe uma coisa, ele reúne lá aquelas pessoas mais próximas ao rei, né, que era chamada Assembleia dos Notáveis. Eram pessoas ali, membros do clero, da nobreza. E aí ele propõe o seguinte, disse assim, olha, só vai melhorar a situação da França, da economia francesa, se o primeiro e segundo estado também pagarem impostos.
Imagino que era isso, né? Mexer com o clero e com a nobreza. Então disse, olha, se o clero e a nobreza pagarem impostos, o negócio funciona. Aí nós conseguiremos reorganizar o Estado. Para perceber, Fernanda, já não sobrava mais dinheiro nem para pagar funcionário público. Nem para pagar funcionário público sobrava mais dinheiro, imagina. E aí o Estado, totalmente deficitário, dívidas e dívidas. E aí, essa solução não foi boa para o rei, porque ele vai cair por esse motivo. Porque enquanto ele tirava do povo, que não tinha voz, né, pelo menos com força, influência, beleza. Só que ele está mexendo com os ricos da França. Aí a coisa vai pegar para o rei. Ok até aí, mana? Ok. Bora lá. Olha só. Então, né, esses notáveis acabaram pressionando o Estado, o governo. Mano, é o seguinte, convoca aí a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? As 3 classes da França. Elas deveriam se reunir para decidir qual medida tomar. A ideia era essa. Então os 3 iriam se unir e decidir qual medida iriam tomar. Disse, olha, nós vamos pagar impostos, vai ser pagos impostos. Qual a solução que nós vamos encontrar para isso? Né? Então lembra, Assembleia dos Notáveis, a proposta do governo com o ministro Calonne foi que todos pagassem impostos, primeiro e segundo estado também, que não pagavam. Aí Fernanda, olha só, qual era a estratégia do primeiro e segundo estado? Eles queriam usar a força do terceiro estado em números, porque era a maioria, para pressionar o rei. A ideia era essa, a pressão sobre o rei. Ok, mana? Ok. Fernanda, só que tinha um problema. Como era o sistema de votação lá, né, nessa Assembleia de Estados Gerais? E aí? Você pode repetir, professor? Travou. Eu disse assim, como era o sistema de votação, na Assembleia dos Estados Gerais? Eu esqueci, professor. É parte que não tem na anotação lá do que eu te falei, por isso que eu perguntei também agora. Fernando, o sistema de votação não era por pessoa, né? Era por estado. Como assim? Primeiro estado, um voto. Segundo estado, outro voto. Terceiro estado, outro voto. Então, só que o terceiro estado era a maioria absoluta, era muita gente mesmo. Aí, o que aconteceu? O terceiro estado disse, não, tá errado, negativo, o sistema ele tem que ser por cabeça, por pessoa, que eles tinham em torno de 700 deputados, se eu não estou enganado, e os dois juntos, primeiro e segundo, era lá pela metade só do total. Um minutinho. Então, Fernando, o que aconteceu, né? O rei, né, ele tentou pressionar o rei, quase que ele recua e ia deixar que o voto fosse individual e não por cabeça, por estado. Ou melhor, que o voto fosse por cabeça e não por estado. Só que aí a pressão do primeiro e segundo estado sobre ele recuou novamente. E permaneceu o mesmo sistema de votação. Só que quem não concordou com isso? O terceiro estado. Ela disse, não, negativo. O terceiro estado, né, pressionou o rei, como eu falei, fez manifestações, e aí ele começa a pregar que era necessário fazer uma nova Constituição. Nova lei, era a proposta deles. Então o que seria isso? Ele disse, olha, faremos uma nova Constituição. E o rei, a princípio, ele imaginou que não avançaria. Mas eles começaram a fazer manifestações, começaram a ir para as ruas. E aí eles se reuniam lá, né, na Assembleia dos Estados Gerais. Tinha uma sala ao lado, que era a sala de jogos, a chamada Sala de Jogos da Pela. Pela é um jogo, né, que as pessoas elas jogam, é parecido
umas petecazinhas de um lado para o outro, né? Vão circulando, tem um local, tem umas regras todas. Aí esse terceiro estado se declara em Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Eles fazem a elaboração de uma nova Constituição. E aí é o seguinte, eles saem da sala de jogos e dizem, olha, ou saem para a sala de jogos e dizem, olha, nós só sairemos daqui depois de elaborarmos uma nova Constituição para a França. O rei, né, até tentou, né, recuar, ou melhor, acabar com isso, só que ele cedeu. Ele disse, olha, só tem uma condição, que o primeiro e segundo estado também participe. Aí eu concordo, né, porque ele imaginou que seria beneficiado com o primeiro e segundo estado junto com ele. Ok, Fernanda? Ok. Bora lá. Isso aqui, ó, é o seguinte. O período do grande medo, né? Fernanda, impulsionado pelo que ocorria na cidade, na França, em Paris, a população no campo começou a se revoltar também. Pegarem armas, né? E teve caso até de matarem senhores feudais do campo, porque ainda vigorava na França a base do feudalismo. Aí o que aconteceu com isso, né? Esse povo começou a meter fogo em castelo, até mataram, como eu falei, senhores. Eles destruíam documentos que comprovavam dívidas deles com os grandes senhores. Aí esses rebeldes começaram a ir para a cidade, né? E manda até organiza o exército para conter esse avanço da burguesia com a nobreza, porque quem era que incitava, quem era que provocava a população do campo? Era a burguesia, que queria o poder. E o rei, né, ele acabou por tentar acabar com a revolução, mas não deu certo, né? O povo foi para as ruas, né, mulheres, crianças, né? Então eles criam ali uma milícia, um pequeno exército, para vencer ao exército do rei. Então, a partir daí, né, esse conjunto de fatores, né, inclusive a tomada da Bastilha, que era uma prisão política, né, que seria uma prisão política? Onde os críticos do imperador, né, do rei, eram presos. Né? Então, por isso que era uma prisão política, prisão de presos políticos. Os que discordavam dele eram presos. Ok até aí, mano? Fernanda, tá me ouvindo? Sim. Tá. O que você comenta pra mim sobre quem eram os Sans-Culottes? Quem era Fernandinho Sans-Culottes? Professor, era tipo. Eu não sei. Calma. Eu não sei. Tá. Fernanda, deixa eu falar, peraí, rapidinho. Anote, a partir daqui você vai novamente voltar para concluir esse documento, as anotações lá, tá, mana? Tá ouvindo? Fernanda? Sim. Tá, pode começar agora lá, a partir daqui, do grande medo em diante, até o final, tá? Pode ir lá agora fazer. Tá? Todas as anotações. Separa em tópicos, tá? Fica melhor, fica mais organizado. Você colocar os tópicos lá e você vai desenvolvendo em cima disso. Fica muito melhor. Tá bom?